Oi, pessoal, tudo bom? Hoje a nossa aula vai ser a respeito de técnicas de descolamento, tá? A gente vai falar a respeito de descolamento com fios de aço, tá? Com subcisor e com agulha. Eu vou falar um pouquinho do descolamento com cânula quando o assunto é sulco também, tá? Deu certo porque a gente conseguiu fazer, eu tô gravando essa aula agora, a aula teórica, e eu já gravei a aula prática, então eu vou comentar algumas coisas da aula prática também para vocês entenderem, tá? Algumas coisas que a gente mostrou lá. Então vamos começar falando a respeito do fio. O fio de aço, ele pode vir ele sozinho, né? Que nem aqui, que não é nosso intuito, tá? É muito difícil a gente utilizar ele assim para estética. E o que a gente utiliza para estética, ele vem com uma agulha. Então ele tem uma agulha em uma das pontas e o resto é o fio, tá? Geralmente 20, 30 centímetros é o que a gente tem de fio, que eu compro vem com 30, tá? Depois se alguém quiser o contato ali, pode pedir nos comentários que eu envio para vocês. Então, esse fio vai nos ajudar bastante, porque ele vai fazer um descolamento, tá, do que a gente está pretendendo, que na maioria das vezes é celulite, né, o que a gente vai tratar, grau 3 ou 4. Ele vai fazer um descolamento dessa área do mesmo jeito que a gente faz quando a gente vai cortar um bolo, tá? Aqueles fios para cortar bolo, vocês já devem ter visto, a gente passa ao redor do bolo e vem cortando ele parelho, tá? Então é mais ou menos isso que o fio de aço vai fazer. A gente vai passar ele no subcutâneo ao redor da área a ser descolada, né? Vai entrar e sair pelo mesmo pertuito, vai criar aqui então uma alça e depois vai vir descolando com o fio, certo? A gente vai conseguir fazer um descolamento total dessa área. Na minha opinião, ele é a melhor técnica para descolamento de celulite, tá? Para corpo, assim, para área corporal, eu acho o fio a melhor técnica de todas as três que a gente vai mostrar, justamente porque a gente não precisa revisar. A gente tem certeza de que se a gente passou o fio, ele descolou toda a área que a gente marcou, tá? As indicações, então, que a gente tem é de sulco nasolabial, né? Aderências corporais em gerais, aderência pós-lipo, aderência pós-operatória em cicatriz, aderência de cicatriz em geral, porque às vezes o paciente tem uma queda, fica com uma cicatriz ali e faz uma aderência, né? E as celulites de graus mais avançados, grau 3 e 4, certo? Eu não utilizo de jeito nenhum fio em sulco nasolabial. Quando eu aprendi a fazer fio, eu já tinha ouvido a história de um colega num congresso, dizendo que uma vez ele foi descolar o sulco, isso há muito tempo atrás, foi descolar o sulco nasolabial de um paciente com fio de aço e um dos lados ele pegou a facial, tá? E aí o paciente fez um hematoma, ele teve que abrir e fechar 2, 3 vezes, eu não lembro agora, até conseguir controlar aquele hematoma, entra, lava, né, enfim. E ele falou que quando ele revisou o paciente 6 meses depois, o lado que tinha sangrado estava melhor que o lado que não tinha feito sangramento, tá? Isso nos mostra a importância de fazer o descolamento e deixar as áreas distantes uma da outra, né? Que a gente vai conseguir criar ali uma distância para não voltar a fazer a aderência. E nos mostra a importância do sangue para fazer estímulo de colágeno por causa dos fatores de crescimento, né? Que estão dentro dos grânulos das plaquetas. Mas não aconselho, tá? Principalmente na face, eu acho que não vale a pena o risco que a gente tem de lesões tão nobres, de coisas tão importantes, para ter um benefício desse a gente tem na mão hoje para enchimentos e um monte de outras alternativas, tá? A técnica, então, que a gente vai utilizar para todos os tipos de descolamento é a mesma, tá? Vai ser sempre a asepsia da região com álcool 70 ou com clorexidine. Marcação, a marcação vai ser sempre com o paciente em pé, tá? Quando o paciente deita, o grau da celulite muda, porque os tecidos acomodam. A aderência muda, porque acomoda tudo. Então, vai ser sempre com o paciente sentado, se for face, né? No caso de cicatriz de acne, por exemplo, ou com o paciente em pé, se for corporal, tá? A gente vai fazer a marcação ao redor da zona que a gente quer descolar, né? Que a gente quer tratar. E quando a gente for anestesiar, isso é uma coisa importante. A gente vai anestesiar com anestesia tumescente, tá? Eu utilizo o Klein modificado, por vários motivos que a gente vai falar agora. Mas uma coisa importante é vocês não esquecerem de ultrapassar a borda da marcação com anestesia. Quando a gente vai marcar essa área aqui, porque eu quero tratar essa área, eu vou colocar o subcisor, eu vou passar o fio em volta de toda essa área. Então, eu não posso anestesiar a área que está marcada, porque senão o paciente vai ter dor quando eu pegar as bordas ali que não estão anestesiadas. Então, na hora de fazer a anestesia, a gente tem que ultrapassar em mais ou menos 1 centímetro, 2 centímetros a borda da nossa marcação para ter uma boa anestesia, tá?
Tem gente que faz esses procedimentos com anestesia normal, lidocaína com vasoconstritor ou até sem vasoconstritor, porque quer que tenha um sangramento maior, né? Eu prefiro muito mais com anestesia tumescente por questões de segurança. A gente utiliza muito menos anestésico, porque é um procedimento que geralmente a gente faz em zonas maiores, então a gente vai gastar uma quantidade maior, não dá para fazer tudo com lidocaína pura, tá? E o outro motivo é que a anestesia tumescente ela já nos ajuda no resultado, tá? Vocês vão ver no vídeo. Se a gente fizer uma boa tumescência, a gente encher bastante aquele tecido com anestésico, essa anestesia já vai fazer um descolamento do subcutâneo. Essa anestesia vai facilitar a nossa técnica, vai facilitar que a gente consiga romper as traves de fibrose, e essa anestesia já vai ajudar no resultado, porque ela vai fazer um afastamento das camadas, tá? Ela vai conseguir levantar a pele. Então, é importante que a gente faça essa tumescência bem feita. Do mesmo jeito que é importante fazer uma boa tumescência para fazer uma lipo, é importante fazer uma boa tumescência quando a gente quer fazer um descolamento, certo? O pertuito de entrada a gente vai fazer, então, vamos lá, sepsia, marcação, anestesia tumescente, ultrapassando as bordas. A gente vai fazer um pertuito de entrada, tá, para nossa agulha. Se a gente quiser fazer esse pertuito de entrada depois de fazer a marcação e tudo mais, né, a gente pode fazer, tá, mas eu prefiro fazer antes, para eu já ter ideia do que eu vou fazer ali, tá? A gente vai fazer um pertuito de entrada com lidocaína com vasoconstritor, pode ser sem vaso também, eu faço sempre com vaso. A gente pode fazer um pertuitozinho com 0,5 ml, 0,2 ml, uma quantidade muito pequena de anestésico, porque o objetivo é só fazer a porta de entrada para nossa cânula, tá? Então, o pertuito tem que ser antes de fazer a anestesia. Eu botei na ordem errada ali, tá? A gente só consegue fazer anestesia tumescente se a gente tiver um pertuito de entrada, porque a gente precisa entrar com a cânula, tá? Então, a gente vai fazer o pertuito antes de fazer a anestesia. Então, a gente faz a anestesia do pertuito, faz um furinho com a agulha rosa, agulha 40x12, tá? 18,5. E aí a gente vai colocar a nossa cânula por ali. A gente vai fazer anestesia tumescente com cânula, tá? As mesmas cânulas, cânula de Klein, aquelas cânulas pequenas que a gente utiliza para fazer lipo de papada, pequenas lipos, né? Aquelas cânulas rígidas, né? Reutilizáveis, esterilizáveis, que a gente utiliza para fazer as pequenas anestesias pontuais, tá? Então, a gente vai fazer ela toda com cânula por dois motivos. Primeiro, que a gente tem uma facilidade muito maior com cânula, a gente consegue abranger áreas maiores, tá? E tem menos lesão do que a agulha, vai ter menos dor para o paciente, então facilita toda a parte técnica e o lado do paciente. E porque a própria cânula já vai nos ajudando a fazer essa ruptura quando ela for fazendo o trabalho de deslizar no subcutâneo, tá? Então, a gente vai utilizar sempre a cânula para fazer a anestesia, certo? Depois que a gente anestesiou, né, o nosso pertuito já está feito, porque ele é feito antes, tá na ordem errada, me perdoem. Aí a gente vai passar o nosso fio, ou vai passar o subcisor, ou vai fazer o nosso escolamento com a agulha, tá? Eu vou falar primeiro da técnica do fio e depois a gente vai falar dos outros. Então, como é que a gente vai passar o fio? Fez o pertuito aqui, imaginem que essa aqui é a área a ser tratada, tá? Fez o pertuito aqui, nessa região, que vai estar fora da área tratada, porque essa área está marcada, eu vou fazer o pertuito fora, tá? Aqui logo abaixo. Então, a gente faz o pertuito, entra com a agulha do fio, né? Sai por aqui, porque a agulha a gente não consegue fazer curva com ela, tá? Se vocês marcarem uma área muito grande, eu aconselho a marcar uma área de no máximo 5 centímetros de diâmetro. Se a gente marcar uma área muito grande, a gente não vai conseguir fazer um pertuito só de saída e depois retornar e já voltar, tá? A gente vai ter que fazer várias idas e voltas, porque a agulha dele é muito curta e ela é muito fraca. Isso é uma coisa que eu quero que vocês deem uma olhada na aula para vocês lembrarem dessa questão. Como a agulha é frágil, tá? Eu também sou fraca, então para a mulher é mais difícil fazer essa questão do fio. Talvez para o homem não seja tão sofrido, mas para mim, quando o paciente tem uma pele uma derme mais rígida, que nem a da paciente, tá? Que a gente tratou, a paciente faz muito exercício, então ela tem uma musculatura legal trabalhada no glúteo, na sala de glúteo, e ela tem muito pouco subcutâneo, é muito difícil a gente passar o fio.
Então, tratem áreas pequenas, tá? Porque se a gente fizer áreas muito grandes, como a agulha é frágil, ela entorta dentro da paciente às vezes, então tem essa desvantagem. O fio, para mim, como resultado, ele é um dos melhores, para mim é o melhor, na verdade. Em termos de descolamento, é o melhor para descolar celulite, tá? Mas em termos de técnica, ele é o mais chato de fazer, tá? Então tem que ter essas manhas, assim, pra gente não cair numas roubadas, às vezes, tá? Que já aconteceu comigo antes, assim, de passar muito tempo fazendo, ou de quebrar a agulha e ter que trocar o fio, ou de entortar tanto, ter que trocar o fio, enfim. Então, se a gente tratar áreas pequenas por vez, a gente consegue não passar por esse tipo de perrengue, tá? Então, a gente vai entrar no pertuito, se conseguir o máximo que a gente conseguir contornar, a gente vai contornar, quando não conseguir mais, vai sair. Pelo mesmo buraquinho que a gente saiu, a gente retorna com a agulha e vai voltar de novo até a gente sair pelo pertuito de entrada, onde a gente fez a anestesia com a cânula, que vai ser o nosso pertuito inicial, tá? Saiu por ali, o que a gente fez aqui? A gente entrou aqui, fez uma alça e saiu por aqui. Aí a gente vai cortar como se fosse o corte do bolo, tá? A gente vai vir puxando as duas pontas até esse fio fazer um descolamento e uma ruptura de todo esse subcutâneo, certo? Como a gente está com anestesia tumescente, o sangramento é muito pouco. Quando eu aprendi a fazer isso, a orientação era fazer um sangramento importante, porque tinha que fazer um hematoma, porque o hematoma ia manter descolado mais tempo, lá, né? Não concordo, tá? Acho que a anestesia já faz bem esse trabalho de fazer o descolamento, óbvio que ela é absorvida bem mais rápido. Acho que a equimose que a gente gera ali já faz um estímulo de colágeno, não é necessário um hematoma. O hematoma fica bastante dolorido, tá? Para o paciente fica muito mais dolorido por muito mais tempo e tem um risco maior de fazer pigmentação inflamatória e deposição de ferro na pele, tá? Se acontecer isso com vocês, se vocês pegarem um vaso maior, tiver um sangramento maior, não tem problema. A gente não tem um vaso importante ali no subcutâneo dos membros inferiores, que se a gente romper, a gente vai ter um grande prejuízo para o paciente. É diferente a gente fazer isso no suco, por isso que eu não concordo de fazer no suco. Mas tá fazendo no corpo, não tem problema. Romper um vaso maior, pronto, vai fazer o hematoma, vai fazer o curativo ao redor, vai usar esse hematoma como amigo para ajudar, mas tem que lembrar que o risco de pigmentação é maior e aí talvez tenha que deixar depois algum despigmentante, se acontecer de pigmentar, algum despigmentante que tem aquele anti de ferro, tá? Como o ácido tilglicólico, o ácido cógico, para nos ajudar a retirar essa pigmentação. Isso se acontecer, tá? Mas lembrem que se acontecer o hematoma, a possibilidade de pigmentação é maior, certo? Então, a gente vai fazer esse descolamento que a gente falou e vai deixar um curativo ao redor. O centro onde a gente foi feito o descolamento, a gente tratou, ele vai ficar livre. Então, o nosso curativo vai ser ao redor da área tratada e o paciente vai deixar esse curativo por 2 dias. Eu sempre peço para o paciente cuidar com asepsia, principalmente nos primeiros 2 dias, que é o tempo da gente fechar os pertuitos de entrada e saída, tá? Eu peço para que ele tome banho, saia do banho, seque a zona tratada e passe álcool 70. Quando eu faço zonas grandes, que nem a gente fez na paciente da aula, que eu descolei ali acho que umas 10 áreas mais ou menos no glúteo, tá? Nos 2 lados. Quando a gente faz esse tipo de coisa, aí eu deixo antibiótico. Geralmente eu deixo azitromicina, um comprimido uma vez ao dia, 3 dias, tá? Só pra gente prevenir infecção com a própria microbiota da pele do paciente, tá? Mas o curativo ele é bastante importante que a gente deixe. Não é para fazer curativo na porta de entrada, eu faço um pontinho na porta de entrada, mas o foco desse curativo aqui é isolar no centro do curativo, onde não vai estar sendo pressionado, a área que a gente tratou, tá? Pra gente deixar essa área livre para ela fazer uma contenção ali do sangramento e uma contenção também da própria anestesia, tá? Deixar ela liberada para ela ficar descolada, a gente não tem que pressionar essa área. Outra coisa legal que você tem que fazer é orientar o paciente no pós a usar aquelas calcinhas cortadas a laser ou calcinha que é um shortinho se a área tratada for glúteo. Ou se for, por exemplo, uma aderência abdominal, por exemplo, deixar aquela área sem nenhuma roupa que fique pressionando em cima nos primeiros 15 dias de tratamento, certo? Os cremes para equimose, se for necessário, né? Irodóide, Heparil, Trombofob, Venalote H, passar na lesão até o roxo desaparecer, mas geralmente a equimose some espontaneamente com 15, 20 dias, né?
O retorno em 15 a 30 dias, tá? Para a gente fazer preenchimento ou bioestímulo se for necessário. Geralmente eu vejo paciente em 15 dias. A gente com 15 dias já consegue ter ideia de resultado, eu vou mostrar um resultado aqui para vocês, e a gente já consegue ter ideia do que vai planejar e vai oferecer para o paciente, tá? Então, se for um paciente que tem uma quantidade maior de celulite, que a gente tem que tratar uma área maior, eu acho que o Sculptra é muito bem-vindo, né? Porque a gente consegue tratar áreas maiores com ele. O Radiesse é muito bom para isso também. A nossa desvantagem daí é a questão do número de seringas, né? O Sculptra consegue tratar uma área maior com uma ampola do que uma seringa de Radiesse, mas também é muito bom para isso, né? Geralmente o que eu faço no consultório é assim: o paciente tem uma depressão maior, eu descolo. Nas áreas que tem mais depressão, eu utilizo o Radiesse como preenchedor e não como bioestimulador. Eu preencho aquela área também, tá? E aí faço o bioestímulo generalizado ou com o próprio Radiesse aí bem mais diluído ou com o Sculptra. Aí depende tudo de quanto o paciente pode pagar e do que a gente está planejando e conversando com ele, tá? Mas a gente pode utilizar aí para bioestímulo Sculptra, Radiesse, hidroxiapatita de cálcio, né? A gente já tem outras marcas no mercado. O Elancê, tá? Policaprolactona e os fios de PDO. A grande desvantagem do fio para tratar áreas grandes é o custo, porque quanto maior o número de fios, maior o nosso resultado. Só que o problema é que quando fala de corpo, a gente sai aí de 50, 100, 150 fios às vezes. Então, fica bastante difícil a gente conseguir, né, ter um paciente que possa pagar isso sem nenhum problema. A gente acaba indo para o lado dos outros bioestimuladores. Mas, por exemplo, a gente vai fazer uma cicatriz de acne, a gente faz subcisão na cicatriz, depois a gente pode associar com uma malha de fios de PDO, por exemplo, tá? A gente vai ter ótimos resultados. Dá para fazer isso numa celulite também. Se a gente só tiver uma área para tratar de celulite, vai ali e cruza 10 fios. Também é legal. Só que quando tem áreas maiores, a gente já entra na questão financeira, tá? É muito importante a gente cuidar o plano, tá? Tanto, não interessa o tipo de descolamento que a gente vai fazer, fio de aço, subcisão, agulha, a gente tem que cuidar de estar no plano correto, tá? A gente vai entrar no ângulo de 45 graus com a pele do paciente, vai entrar no subcutâneo e aí vai retificar o que a gente estiver usando, fio, não importa o que é, agulha, tá? A gente vai entrar aqui nesse plano, né? Não vai ser raspando a derme, não é num plano muito superficial e também não é lá embaixo na musculatura. A gente vai entrar num plano intermediário, tá? Pra gente conseguir romper essas traves aqui, ó. Essas aqui são as traves de fibrose que vão puxar minha pele para baixo e vão fazer aquele fuxico da celulite, tá? Então essas traves aqui é que a gente vai ter que romper. Vocês vão ver quando a gente está usando o subcisor, a gente tem um barulhinho assim, que é o subcisor rompendo essas traves de fibrose. Tá? Então é importante cuidar o plano e a gente só vai se dar por satisfeito, saber que acabou o nosso procedimento a hora que o nosso instrumento estiver livre ali dentro, a gente conseguir movimentar ele dentro do subcutâneo tranquilamente. Nesse momento a gente sabe que a gente descolou e rompeu todas as traves, tá? O fio, ele tem uma grande vantagem que a gente não precisa fazer isso, porque se a gente passou a volta em toda a área a ser tratada e a gente rompeu tudo, a gente conseguiu sair com o fio por aqui, a gente tem certeza que ele descolou toda a área, tá? Aqui é um antes e depois de uma paciente que a gente descolou com fio de aço essa celulite aqui, ó, tá? E aí ela retornou em 15 dias pra gente retirar o ponto, tá vendo que eu dei um pontinho aqui? Não são todas que eu dou ponto, tá? Mas às vezes na área ali, como a gente tem que vir puxando, às vezes o fio dá uma rasgada no pertuite de entrada, tá? E aí, para não ficar com uma cicatriz, o paciente ficar com um buraquinho ou ter um risco maior de infecção, eu dou um pontinho, tá? Que foi o que a gente fez aqui. Então, aqui tá o nosso pontinho que ela veio tirar com 15 dias. Vocês estão vendo que ela ainda tá com uma equimose leve, assim, né, na região. E quando ela voltou, a gente tinha combinado que se não ficasse um resultado tão adequado, porque ela não gostava, né, dessa celulite, a gente iria preencher com Radiesse, mas ficou tão legal que não precisou, tá? E isso não é incomum, é bem comum de acontecer isso, da gente tratar celulites de graus avançados com fio e só o fio ser suficiente para dar uma boa satisfação para o paciente e para a gente também, né? Porque ficou um bom resultado aqui, tá? E aí depois o que a gente poderia fazer para essa paciente, por exemplo, né? Seria fazer um Sculptra, porque aí o que restou aqui, por exemplo, foram celulites de grau 1 e 2, né? Celulites mais superficiais,
com menos aderência e que a gente consegue com bioestimuladores e outras medidas extremamente importantes, exercício e dieta, né? Outras medidas a gente consegue melhorar bastante o resultado, tá? A gente também pode utilizar, então, as outras técnicas que a gente falou lá no início, tá? Para celulite, a gente pode utilizar o subcisor, que eu vou mostrar para vocês aqui daqui a pouco, e a agulha 18x12, 18,5, tá? Que é a 40x12, a agulha rosa. Essas técnicas eu tô falando para celulite porque é o foco principal do consultório de estética. Quando a gente pensa em descolamento, o que a gente mais vai usar é celulite, tá? Mas o subcisor, ele pode sim ser utilizado quando a gente tem uma aderência pós-operatória, quando a gente tem uma aderência embaixo de uma cicatriz, tá? Ele pode ser usado para cicatriz de acne. Por favor, para cicatriz de acne, cuidem bastante o plano, tá? Aqui a gente tem estruturas extremamente nobres. Na dúvida, não usem o subcisor. Na dúvida, na face, usem agulha, tá? Eu gosto bastante de utilizar a agulha para descolar aquelas cicatrizes de acne mais profundas. A gente vai ali dar uma descoladinha, dar uma raspadinha com a agulha rosa ou com a própria agulha 22, aquela que vem nas seringas de 3 ml. A gente vai ali dar uma descoladinha com ela, tá? Às vezes eu descolo com ela por baixo no subcutâneo e ainda faço uns furinhos assim em 90 graus, porque ela é bem mais grossa do que a agulha do roller, né? Do microagulhamento, então ela consegue fazer um estímulo de colágeno maior, tá? Mas se a gente for utilizar subcisor na face, tem que ter bastante noção de plano. E outra coisa bem importante, o paciente tem que estar bem anestesiado com anestesia tumescente, porque a anestesia tumescente vai nos ajudar a estar no plano correto. Essa é a importância da anestesia, tá? Não vamos colocar o subcisor lá com anestesia local, arriscando pegar um músculo da face, um nervo, um vaso importante, tá? Na dúvida, façam com agulha, que é bem mais tranquilo. Então, aqui tá o nosso subcisor. A gente vai pegar ele por aqui. Dos lados dele não é pérfuro cortante, né? É rombo. Ele serve para nos ajudar ali para ver se a gente está no plano, se está tudo descolado, se está tudo certo. E essa parte aqui, ela é pérfuro cortante, ela tem uma alça, né? Essa alça a gente vai prender na aderência e vai puxar. Então a gente vai fazer sempre um movimento de leque. É muito mais fácil fazer para dentro, né? Para mim, que sou destra, eu estou usando essa mão, mas para quem é canhoto, essa, mas muito mais fácil fazer isso do que isso, né? Então a gente vai sempre puxando para dentro, para medial, puxa e traciona, né? Faz o movimento, traciona e rompe a trave, tá? Eu vou mostrar isso bem no vídeo da aula. Uma coisa importante que eu esqueci de falar a respeito do vídeo, no fio. Eu falo isso na aula também, mas o fio de aço, dependendo da aderência, do grau de aderência que o paciente tem, e essa paciente que a gente tratou na aula prática tinha bastante aderência, o fio rompe, tá? E foi o que aconteceu com ela. Eu só tinha 2 fios no consultório. Aí o fio que rompeu com ela, eu descartei e acabei fazendo subcisão naquela área que ele rompeu, porque ele já tinha descolado um pouco, mas o resto ele ainda deixou, né, por fazer o descolamento, que ele rompeu antes de acabar. E uma outra área eu consegui fazer inteira com fio, tá? Então você sempre tem que ter mais de um fio no consultório, ou vocês têm que ter o fio e o subcisor, tá? Porque não é incomum do fio romper ou do fio não prestar para fazer uma segunda área. Vocês vão ver que a outra que eu fiz, que eu consegui utilizar o fio até o final, que ele não rompeu, que deu tudo certo, quando eu tirei ele já estava se rompendo, assim, se perdendo, porque ele tem ele é encapado, o fio é de aço por dentro, ele é encapado por algum material plástico, assim, tá? E esse material rompeu. Então, vocês vão ver ali que o fio, ele geralmente não presta para fazer grandes áreas, muitas áreas no mesmo dia. Ele dá no máximo para fazer 2 áreas e depois a gente já tem que descartar, tá? Então, no caso daquela paciente lá, eu fiz tanta força, ela tinha tanta fibrose que acabou rompendo o fio, vocês vão ver na aula, tá? E aí eu acabei utilizando o subcisor para terminar aquela área ali de descolar. Aqui tá a nossa agulha rosa, né, que é a nossa outra opção de tratamento. A gente pode utilizar no sulco naslabial e no sulco labio-mental, como eu falei, a técnica de descolamento, mas eu particularmente só faço com cânula, tá? Não recomendo colocar agulha, mesmo que a gente não esteja injetando nada ali, a gente pode romper um vaso desnecessariamente, fazer um hematoma no paciente, sem nenhuma necessidade, nenhum benefício, tá? Eu já fiz muito descolamento em paciente que não podia pagar o preenchimento, né? A gente vai lá e faz uma anestesiazinha tumescente,
e faz o descolamento com cânula no sulco e no sulco lábio mentual só para romper aquelas traves. A gente tem uma melhora, tá? Não fica a mesma coisa, óbvio, não passa nem perto da gente fazer um preenchimento, né? Ou fazer um bioestímulo no local. Mas a gente consegue melhorar o aspecto daquela região, consegue diminuir a aderência, a profundidade dos sulcos só com descolamento, tá? Hoje eu não faço, eu não entro e já saio preenchendo. Eu sempre descolo antes, tá? Por 2 motivos. Primeiro que eu vou criar uma casinha para o meu preenchedor, né? Eu vou entrar ali e vou criar uma casinha para depositar ele e vou ter certeza de que eu não rompi nenhum vaso, tá? Então eu vou fazer essa casinha e vou ter certeza do meu plano, porque se eu ficar ali indo e vindo, eu geralmente faço umas 3, 4 idas e voltas aqui no sulco para ter certeza que eu descolei bem ali as traves, né? Então, nessas 3, 4 que eu fui e voltei, e não tive nenhum sangramento, eu não tô lesionando o vaso, eu não tô no plano de vaso, tô no plano correto, tá? Então, essa é uma das coisas. E a segunda coisa é que isso nos ajuda no resultado, tá? Quando a gente rompe essas traves de fibrose, essa aderência da pele no tecido subcutâneo, a gente consegue liberar esse tecido e melhorar o resultado do nosso preenchimento, tá? Então, eu sempre descolo, sempre. Eu não faço grandes descolamentos, eu descolo durante o procedimento. Eu vou ali, faço umas 4 vezes ida e volta e aí já coloco meu preenchimento, tá? A não ser que o paciente tenha muita aderência, a gente pode até combinar de fazer um descolamento e depois preencher. Mas o praxe, assim, na maioria das vezes eu vejo que ele tá meio aderido, eu vou ali, rompo as traves de fibrose, descolo e depois preencho, tá? Com a própria cânula do preenchedor. Nas cicatrizes de acne, então, a gente pode fazer o descolamento isolado, como eu já tinha falado antes para vocês, né? Entrar ali, anestesiar e descolar com a agulha, ou a gente pode associar com outras técnicas como microagulhamento. Geralmente eu faço isso, eu faço microagulhamento e nas zonas de maior aderência, cicatrizes maiores, eu entro com a agulha e descolo por baixo, tá? A agulha geralmente que eu uso para cicatriz de acne, eu não costumo utilizar muito a rosa, não. Eu uso uma mais delicadinha que é a 22, tá? Aquela pretinha. Então, as indicações desses procedimentos. Celulite de graus mais avançados, né? Com aderência, com esse fuxico, essa tração da pele, né? Em direção ao subcutâneo. Aderências pós-operatórias, pós-cicatrizes, pós qualquer coisa. A pele está aderida, a gente pode descolar essa pele, tá? Cicatrizes de acne, né, que a gente não indica fazer com fio, pela questão de segurança, tá? Não é seguro colocar um fio de aço no rosto, pela nobreza das estruturas que a gente tem ali, né? Risco de romper um nervo, risco de romper um vaso importante, tá? Uma coisa é tu furar o vaso com a agulha, outra coisa é tu ir lá e romper o vaso inteiro né, e aí ter um problema grande na mão, tá? O benefício não vale esse risco. Então, na cicatriz de acne, a gente vai utilizar subcisor ou agulha, tá? A gente pode utilizar, então, no sulco nasolabial e sulco mental, como eu falei, que para mim a melhor técnica é descolamento com cânula. E nas cicatrizes aderidas de pós-operatório, uma cesárea, por exemplo, não é incomum, né? Ficar aquela areazinha ali mais aderida e a pele do abdômen ficando, parece fazendo um avental ali por cima. A gente pode fazer uma boa anestesia ali por baixo, descolando bem, enchendo bem aquela cicatriz. A gente descola ela muito bem com fio de aço, tá? A gente tem ótimos resultados. Nas contraindicações, a gente tem infecção local, isso é contraindicação para qualquer procedimento que a gente for fazer. A gente nunca vai tratar um paciente que está com uma infecção e sair furando o paciente, né? Descolando pele, disseminando a infecção. Então, seja pelo que for, vírus, né? Uma infecção herpética, por exemplo, fungo ou bactéria, está infeccionado, a gente não trata, tá? A ausência de subcutâneo é uma coisa importante. Não dá pra gente pegar um paciente, por exemplo, que tem uma aderência pós-operatória, pós-lipo, é comum de acontecer isso, que o pessoal aspira tanto que fica a pele aderida, às vezes, na musculatura. Não dá pra fazer subcisão isso aí, tá? Isso aí tem indicação de outras coisas, que a gente pode fazer um descolamento daí durante uma cirurgia e fazer uma injeção de gordura do próprio paciente lipoaspirar de outra região e injetar na região que está com aderência, tá? Mas não tem
nenhuma utilidade, digamos assim, a gente entrar numa pele que está aderida direto no músculo e descolar aquela pele, o que vai acontecer? Ela vai aderir de novo, ela não tem subcutâneo ali. Tá? Então, se a gente não tiver subcutâneo, é outro esquema, tá? Aderências importantes, o papo é outro. A gente está falando de aderência no subcutâneo, onde tem gordura. A gente não está falando de pele em cima de músculo, tá? Que aí, na verdade, já é um erro isso, né? É um erro de técnica, ali aspirou demais, superficializou demais, tirou o tecido de gordura mais superficial que a gente tem logo abaixo da pele, e aí não tem indicação de fazer essas técnicas de descolamento. A gente não vai beneficiar o paciente, tá? E ainda está arriscando deixar uma cicatriz pior. Doenças do colágeno, né? Doenças reumatológicas, que o paciente tem alguma contraindicação, principalmente doenças que estejam não controladas, como lúpus, por exemplo, a gente não vai fazer grandes descolamentos ali, arriscando ter uma reação inflamatória exacerbada, né, e ativando a doença do paciente. Se vocês tiverem dúvida, peçam orientação para o reumato, peçam liberação para o reumato. É bem diferente da gente estar colocando uma medicação, né? Lembrem que os bioestimuladores, a gente tem que lembrar disso, porque a gente pode também ativar a doença. Mas eu estou pensando aqui, quando eu falo para vocês que isso é uma contraindicação, muito mais naqueles pacientes que estão totalmente descompensados, tá? É uma contraindicação relativa, na verdade, não é uma contraindicação total. Se o paciente está compensado, tem um bom subcutâneo, está bem, normal, faço como se fosse em qualquer outro paciente. E história de queloide, porque a gente provavelmente vai trocar uma coisa pela outra, né? Tem uma aderência, a gente vai ganhar um queloide ali. A gente está querendo ou não, a gente está fazendo um procedimento agressivo no paciente, tá? É importante a gente lembrar que esse tipo de procedimento ele não vem sozinho, né? Principalmente quando a gente fala de celulite, tá? A celulite é uma coisa chata de tratar. A gente tem que lembrar o paciente sempre que o melhor tratamento para celulite é dieta e exercício. Não é à toa que a gente vê gente magra com muita celulite, porque a pessoa, apesar de ser magra e não ter uma gordura visualmente aparente, se tu for fazer uma bioimpedância dela, ela tem uma quantidade de gordura corporal muito maior do que deveria, né? Em relação à massa magra. Então, é importante a gente orientar o paciente a ter essa questão em mente, assim, que ele precisa melhorar hábitos para conseguir melhorar a celulite, mas a gente também tem na nossa mão os bioestimuladores, que são ótimos aliados para a celulite, tá? Não adianta a gente querer fazer um Sculptra numa celulite daquela que eu mostrei para vocês, não vai ter resultado. Vai ter um resultado pobre, o paciente vai pagar caríssimo por um produto que é muito bom, mas que é caro, né? Não tô falando só do Sculptra, pode ser Radiesse, pode ser qualquer outra coisa. Não adianta a gente colocar alguma coisa ali se a gente tem uma aderência mecânica, tá? Então, quando vocês têm que aprender a avaliar o paciente, se o nosso caso é um caso mais grave, tem trave de fibrose, tem aderência importante, a gente tem que iniciar o nosso tratamento, ou pelo menos ali naquela zona, a gente tem que associar o nosso tratamento com tratamentos mais invasivos, né? Com descolamento, com subcisão, com fio de aço, com o que vocês tiverem na mão de vocês. Tá? Ou nem que seja ali, só ir lá dar uma descoladinha com a agulha, tá fazendo um Radiesse interno de coxo para melhorar, ou Sculptra para melhorar a celulite, por exemplo. Pega aquela área que está mais aderida, vai ali e descola pelo menos com a agulha, tá? Mas a gente tem que ter em mente que onde tem trave de fibrose, a gente precisa ajudar mecanicamente a coisa. Às vezes não adianta só ajudar quimicamente com bioestimuladores. Tem coisas que só a cirurgia, né? Que isso aí é como se fosse um procedimento cirúrgico ambulatorial, tem coisas que só isso resolve, porque o nosso problema é mecânico. A gente tem uma trave de fibrose puxando a nossa pele, a gente tem que romper essa trave, tá? E o bioestimulador pode até estimular essa pele, mas ele não vai romper a trave. Então, vocês têm que aprender a avaliar e ver quando esses procedimentos têm que ser o pontapé inicial do tratamento de vocês, tá? Começa pelo fio, começa pela subcisão, pela agulha e depois parte para os bioestimuladores e para as tecnologias, tá? Então, se for possível financeiramente para o paciente, sempre associar com Sculptra, Radiesse, Elancê, né? E Radiesse a gente já tem hoje outras marcas com hidroxiapatita de cálcio, né, no mercado. Então, esses bioestimuladores nos ajudam muito, principalmente nos graus mais leves, onde a gente não tem indicação de fazer a subcisão ou descolamento com fio, né? Então, a gente trata os graus mais avançados
com procedimentos mais agressivos e trata o restante como um todo com os bioestimuladores e as tecnologias, tá? A radiofrequência nos ajuda bastante, né? Principalmente se o paciente não tem condições também de fazer os bioestímulos, né? A gente consegue ter um custo bem mais baixo e com um tratamento efetivo, só que o número de sessões é bem maior, né? O número necessário, assim, para a gente ter um bom resultado. O ultrassom microfocado com a ponteira corporal pode nos ajudar bastante também. Aqui do plasma não ablativo, no caso eu estou falando o que eu tenho, no caso é o jet plasma medical, né? A gente tem a ponteira ablativa e a não ablativa. Estou falando desse tipo de plasma, né? Na ponteira não ablativa a gente tem esse estímulo de colágeno, então ele também pode nos ajudar nas aderências, na cicatriz de acne, na celulite, né? Ele é muito pequeno, ele é mais demorado para fazer tratamento corporal, mas para zonas menores, assim, zonas mais pontuais, no glúteo, ele vem bem, tá? O plasma ablativo aqui eu não coloquei com o intuito de falar de celulite, obviamente, a gente está falando de cicatriz, né? Então, se a gente for tratar uma cicatriz de acne, a gente pode associar um procedimento mais agressivo, um plasma ablativo, um laser de CO2 fracionado, esse tipo de tratamento para a gente conseguir ter uma melhora do aspecto além do descolamento, tá? Os fios de PDO também a gente já falou antes, eles vão ajudar bastante no bioestímulo. Quando o assunto é corpo, o nosso problema é o custo, né? Mas se a gente for fazer uma cicatriz de acne, por exemplo, o fio de PDO vem muito bem, tá? E se a gente for fazer áreas pequenas também. A gente só tem que lembrar do custo quando forem áreas grandes. A gente fazer interno de coxa, por exemplo, a gente vai gastar uma quantidade muito grande de fio para ter um resultado efetivo. O número de sessões não existe, um número fixo, né? Eu nunca precisei fazer mais do que uma sessão de fio de aço, de descolamento de fio de aço, quando o assunto é celulite, tá? Mas quando a gente fala de subcisão ou cicatriz de acne, obviamente lá a gente vai fazer 10 sessões de derma roller, por exemplo, né? De microagulhamento. Enquanto tiver alguma mais profunda, durante a sessão a gente vai lá e dá aquela descolada com a agulha, a gente vai ajudar, tá? Então, o número de sessões depende do resultado do paciente, do que a gente está tratando, da gravidade do que a gente está tratando, então não existe um número fixo, tá? Mas se a gente tiver que estimar, assim, um número quando a gente fala de descolamento, subcisão, agulha, estou falando desse tratamento que é o assunto da nossa aula, a gente estima em 2 a 3 sessões mais ou menos. O intervalo entre as sessões é de 2 a 3 meses entre uma e outra. Tá, gente? Eu aqui na agulhinha do microagulhamento não tem problema, pode fazer a cada 30 dias junto com o derma roller. Mas falando de descolar com fio, por exemplo, uma celulite, uma aderência, a gente tem que dar aquele tempo do corpo inflamar, desinflamar, para depois a gente fazer de novo. E também tem que dar o tempo do estímulo de colágeno, né? Não tem por que a gente ficar fazendo. Até porque quando o assunto é celulite, a gente fica agredindo muito tempo todo, a gente pode acabar fazendo um estímulo da fibrose também, tá? Então, a gente pode dar um intervalinho um pouquinho maior. Então, é isso, pessoal. Muito obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula e assistam a aula prática, que ficou bem legal. Acho que dá para entender bem, assim, essas 3 técnicas que a gente conversou agora, tá?